Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está analisando a evolução dos salários no Brasil. O nosso convidado é o economista Max Leno de Almeida. Ele é o supervisor do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, na sua regional aqui do Distrito Federal. Participa do programa o jornalista Chico Santana. Max, nós temos aqui um outro dado que é interessante analisar também, é que há uma magnitude diferente desses aumentos acima da inflação, né? Há uma tendência de queda, mesmo que seja muito expressiva. E há também um outro fato que é, nos reajustes abaixo do índice da inflação, ou seja, que eles tiveram perda, houve um crescimento do seu espaço, ou seja, mais faixas salariais ou mais negociações salariais tiveram esse número aquém da inflação. Como é que você explicaria isso? É isso mesmo, né, Beto? Bom, eu acho que é importante mencionar que o estudo, né, que retrata justamente essas 328 negociações ocorridas em âmbito nacional, ele tem essa característica também, de tentar verificar não só o comportamento de forma geral, né, a tendência que vem acontecendo nos últimos anos em termos do índice, mas, sobretudo, verificar como que cada setor se comportou no que diz respeito à negociação. E a gente procurou dividir, nesse caso, em 3 setores. A gente fez uma abordagem no sentido de verificar como que as negociações no setor industrial, no setor comércio e no setor serviços se comportou, né? No total, a gente já comentou a respeito no bloco anterior, né, 84,5% das negociações acabaram resultando em índices acima do INPC do IBGE. Vale lembrar que, igual ao INPC, foram apenas 7% das negociações ocorridas, ao passo que, abaixo do INPC, foram 8,5% das negociações ocorridas. Houve um crescimento aí. Houve um crescimento. Principalmente, né, mas são poucas, né, comparativamente ao aspecto mais geral, ou seja, ao universo que obteve a inflação ou mesmo ganhos reais, né, mas é bom que se diga que grande parte das negociações, mesmo aquelas que ficaram abaixo do INPC, foram índices próximos à inflação. Não ficaram tão distante ao patamar inflacionário. Ou seja, né, a tendência que vem acontecendo nos últimos anos é que mesmo aquelas negociações que resultem em índices abaixo da inflação do período, levando-se em consideração o INPC, né, esses índices estão muito próximos da inflação. Mas, mesmo levando em consideração o aspecto de que o crescimento econômico, né, ele vem apresentando resultados negativos frente às estimativas que foram utilizadas, mesmo porque, né, alguns setores vêm apresentando dinâmicas diferentes do comportamento do PIB de uma forma geral. Né? E esses setores... Exatamente nesse ponto que eu queria... O estudo de DIEESE aponta, por exemplo, que o setor comércio, que é aquele mais afetado num primeiro momento pela inflação, né, foi, paradoxalmente, o setor que apresentou a maior quantidade de acordos coletivos, de negociações, acima da inflação. Por outro lado, a indústria, né, teve um desempenho muito aquém da questão do comércio. E, fazendo um paralelo com a realidade nacional, nós temos hoje aí uma questão de uma balança comercial onde o Brasil importa mais do que exporta. Estaria esse comércio que oferece melhores salários ou melhores acordos vivendo mais das importações do que da produção nacional? E como explicar esse desempenho melhor do comércio? Na verdade, né, o setor comércio, ele foi o destaque dessa pesquisa. A gente verificou que das negociações ocorridas no âmbito do comércio, 97,8%, praticamente todas as negociações resultaram em índices acima do INPC do período. Que é tradicionalmente um setor difícil de negociação, né? O varejo principalmente. Né? Exatamente. Porém, há que se dizer o seguinte, no comércio, geralmente, o patamar salarial ele é um pouco mais baixo. E toma-se muito por referência a evolução do próprio salário mínimo.
E vale lembrar que o salário mínimo, diferentemente de todas as outras categorias salariais, tem um mecanismo definido de reajuste anual. Eu lembro até que no passado existiam políticas salariais, existiam regras definidas na hora que as negociações viessem a acontecer, definia-se inclusive qual índice poderia se utilizar, porém, criou-se, a partir do Plano Real, a chamada desindexação dos contratos da economia. A gente sabe que alguns dos contratos ainda estão vinculados a índices de inflação, mas em muitos casos as negociações do comércio elas estão muito vinculadas, dado o seu patamar salarial, ao comportamento da própria evolução do salário mínimo. E a evolução do salário mínimo hoje ela é definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias e também na própria Lei Orçamentária Federal, o mecanismo de reajuste pelo IPCA acrescido da variação do PIB per capita. Ou seja, o salário mínimo, em regra, já vem apresentando ganhos reais. E, consequentemente, acaba sendo um elemento balizador utilizado em várias das negociações coletivas. Fundamentalmente no caso do comércio, em que os patamares salariais são um pouco mais baixos do que os demais segmentos, no caso a indústria e o próprio setor serviços. Agora, vamos tentar entender um pouco mais a questão da indústria, porque ali na indústria foi de 85%, no universo 142 reajustes que foram analisados. De um modo geral, a retração em diversos ramos industriais, acompanhando a redução dos investimentos públicos, por exemplo, que também tem registrado uma queda, incidiram num crescimento menor. Mas agora, qual é o paralelo que pode ser feito para explicar que na indústria há setores que estão mantendo aquele comportamento? O setor de automotores, por exemplo, é um setor, pode ser citado como exemplo, mas outros não, uma certa retração e até mesmo transformando algumas empresas em simples montadoras de empresas externas que aqui vêm. Isso se reflete como no salário? Bom, nesse caso, eu acho que é importante destacar que existem também vários elementos que a gente poderia debater aqui, que, de certa forma, acaba também influenciando nas negociações, não só da indústria, mas também de todos os outros setores. No caso especificamente da indústria, foi mencionada a questão da política cambial, ou até mesmo a questão da importação e da exportação. Nos últimos meses, o que a gente tem percebido justamente é uma valorização cambial que tem impulsionado as importações e, claro, as importações acabam afetando diretamente determinados setores, setores esses que acabam também sendo influenciados do ponto de vista das suas receitas, da sua capacidade de pagamento de salários, de impostos, e assim acabam também tendo um rebatimento nas suas negociações propriamente ditas. Agora, o que a gente percebe é que, em alguns casos, há setores na indústria que acabaram tendo ganhos reais mais expressivos por fatores relacionados à própria dinâmica desse setor, pois estão atreladas a investimentos que o governo tem previsto, investimentos que estão, inclusive, vinculados ao programa de aceleração do crescimento, ou até mesmo vinculados a aspectos de política fiscal do governo, que são as desonerações tributárias. Então, a gente percebeu que no setor industrial, o setor de construção civil e metalúrgicos e a própria indústria automobilística foram setores que acabaram resultando em ganhos reais mais expressivos comparativamente a outros setores. E é claro, dependendo da política cambial que vier a ser adotada nos próximos anos, calibrada pelo Banco Central, se for uma política cambial mais voltada para a desvalorização da taxa de câmbio e, consequentemente, impulsionar as exportações, provavelmente esses setores que no passado venham a ter apresentado resultados mais modestos, não só no que diz respeito à sua própria performance, mas também no que diz respeito às negociações, vão acabar trazendo resultados também, espera-se, resultados mais positivos nos próximos anos. Quer dizer, então, não dá para desvincular as negociações coletivas do cenário econômico como um todo. Claro, o PIB tem uma perspectiva de crescimento menor do que em anos anteriores? Sim, mas a gente não pode esquecer que o PIB é composto de vários setores que têm dinâmicas econômicas diferenciadas, performances diferentes
E não podemos esquecer também que o PIB, né, sob a ótica do dispêndio, que foi mencionado no bloco anterior, pode ser mencionado também, medido pela performance de outros elementos que talvez não estejam contribuindo tanto para o crescimento, como é o caso do setor externo, como é o caso dos próprios investimentos que são feitos pelas empresas, que é a chamada formação bruta de capital fixo. Enfim, né, não dá para descolar as negociações coletivas do cenário macroeconômico como um todo, mesmo porque todos os setores, seja a indústria, seja o comércio, seja os serviços, estão extremamente vinculados aos próprios indicadores macroeconômicos, né? A taxa de câmbio, a taxa de juros, né? O comportamento da taxa inflacionária, sobretudo, enfim, todos os elementos que acabam sendo importantes não só para as empresas, mas fundamentalmente na hora de se negociar, envolvendo trabalhadores e as representações patronais na mesa de negociação. Historicamente, o setor da indústria da construção civil, que é um setor muito amplo, diversos empregadores, as negociações, a exemplo do comércio também, foram sempre muito difíceis, até porque a transitoriedade do trabalhador nesse setor dificultava a questão da organização sindical. Mas nós vivenciamos, o país vivenciou nos últimos 2 anos a carência de mão de obra, principalmente na construção civil. Falta de engenheiros, falta de profissionais técnicos especializados. O senhor diria que esse desempenho no setor imobiliário de bons acordos coletivos é também decorrência da carência de mão de obra no país? Bom, o que a gente tem percebido é que a dinâmica do mercado de trabalho tem aflorado essas questões de forma mais nítida agora, né? Mesmo porque o Brasil tem perspectiva de crescimento para os próximos anos. Há uma sinalização de que todos os setores irão crescer mais ou menos dependendo da sua situação específica, e a demanda por mão de obra ela será necessária. Algumas mais e outras menos. Porém, o que a gente tem verificado é que grande parte dos setores estão demandando por mão de obra especializada, né? Claro que a inserção no mercado de trabalho ela acaba sendo um pouco mais facilitada, dependendo do nível salarial e da questão também que envolve os aspectos da inserção do próprio trabalhador no mercado de trabalho. Acho que é necessário que o governo pense em políticas públicas no sentido de que haja condições necessárias que a inserção no mercado de trabalho ela seja positiva para todos os setores, porém, em determinados segmentos, né, há uma necessidade maior de mão de obra qualificada, e quando a gente fala de mão de obra qualificada, né, não é apenas o engenheiro, não é apenas o médico, não é apenas aqueles profissionais com nível de escolaridade um pouco mais elevado. A gente tem percebido uma pressão no mercado de trabalho consequente. Exatamente. Então você tem isso. Então são especialistas, né, são mão de obra especializada que de certa forma está sendo demandada pelo mercado de trabalho como um todo e consequentemente, né, essa pressão por demanda de profissionais com essas qualificações, com essas características, tem feito com que o nível salarial também tenha se elevado nos últimos anos, né, no sentido de suprir essa carência dessa mão de obra. Cito até, dado a característica da nossa população brasileira de aumento de expectativa de vida, né, uma das profissões que tem crescido muito são cuidadores de idosos, né, cuja demanda por esses profissionais tem crescido muito e, consequentemente, o patamar salarial desses profissionais tem aumentado no mercado de trabalho. Então, acho que essa observação é importantíssima, né? Dada a carência de muitos profissionais no mercado de trabalho, essa pressão por essa demanda, por esses profissionais, tem também sido um elemento de elevação dos seus patamares salariais específicos. Vamos analisar um pouco a área de serviços, porque aí nós observamos que 141 reajustes analisados nesse setor, cerca de 79% registraram os ganhos salariais acima da inflação. Mas vale comentar que esse é um setor que tem sofrido uma intensa participação de investimentos externos, né, o que resulta num processo de desnacionalização. E, de alguma maneira, isso também tem se registrado nesses resultados no reajuste salarial
que poderia ser diferente. Qual é o fator ou os fatores que mais interferem nessa questão? Nesse caso, tem um aspecto histórico, né? O crescimento do setor serviços vem se dando nos últimos anos, né? A participação do setor industrial vem diminuindo e esse é um dos setores, junto com o comércio, que tem mais conseguido se ampliar nos últimos anos e, consequentemente, tem conseguido gerar mais empregos comparativamente a outros setores, né? O setor serviços vem crescendo bastante. E das 141 negociações ocorridas, né, no nosso painel que a gente acompanhou, a gente percebe que alguns setores apresentaram ganhos reais mais expressivos, que foi o caso da educação, que foi o caso da segurança e vigilância, que foi o caso de transporte, próprias comunicações, que são setores nesse segmento de serviços que vem crescendo muito nos últimos anos. Mas seriam empregos menos qualificados, nós poderíamos chamar assim? Bom, a pesquisa ela não chega a tais detalhes, né? Ela não esmiuça essas informações a tal ponto de que nós tenhamos um retrato, uma radiografia, né, do nível de qualificação desses setores. Mas é um setor que está sendo altamente automatizado, né? Bancos, telecomunicações. A automatização ela está presente, né? A automação ela está presente, porém é bom que se diga que esses profissionais também estão sendo muito demandados no mercado, dado a perspectiva de crescimento desses setores, né? A política creditícia, os créditos têm aumentado nos últimos anos, mesmo com o crescimento da automação, a gente tem percebido uma geração de empregos nesse setor, né? Claro que com características talvez diferentes, né, do passado, mas a gente tem percebido que esses setores têm demandado mão de obra, apesar de todo esse incremento tecnológico, apesar de toda essa automação, que também está presente nos outros setores, né? É bom que se diga. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai analisar aqui o comportamento dos salários regionalizadamente e também focalizar um pouco a questão da indústria da construção civil, tendo em vista o programa Minha Casa, Minha Vida, como se comportam os salários nesse setor. Continue com a gente.